Olá, caros alunos, bem-vindos mais uma vez à aula de Química. Espero que continuem a cuidar da vossa saúde devido a essa pandemia e não só, e que estejam a estudar, não se desleixem. Hoje nós vamos continuar o tema que começamos há tempos atrás, vamos continuar a falar sobre cinética química, ou seja, sobre a velocidade das reações. Mas desta feita, vamos analisar os fatores que são capazes de alterar a velocidade de uma reação. Particularmente, vamos concentrar-nos no efeito que a concentração dos reagentes tem sobre a velocidade de uma reação química. Para isso, temos que analisar o conceito de lei de velocidade e ordem de reação, pois através deles é que nós vamos compreender o conceito, o efeito que a concentração tem sobre a velocidade de uma reação. O que é a lei de velocidade? A lei de velocidade, que também é chamada de lei cinética, é, portanto, a relação que vai se estabelecer entre a velocidade de uma reação química e a concentração dos seus reagentes. Ou seja, a velocidade dependerá diretamente da concentração dos reagentes. Em geral, quanto maior for a concentração de um reagente, maior será a velocidade das reações químicas, embora nem sempre assim aconteça. E o efeito que cada reagente tem não é igual de um para o outro. A lei cinética normalmente é expressa por meio de uma equação matemática, conforme iremos ver mais adiante. Então, para isso vamos analisar um caso. E lembre-se que para a determinação da lei cinética temos que fazê-lo por meio de experiências. Não dá para fazer por meio de teorias apenas. É preciso fazê-lo experimentalmente. Vamos ver aqui o caso da reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio, que é representada pela fórmula N2O5, na qual se produz o dióxido de nitrogênio, NO2, e algumas moléculas de oxigênio, O2. Para analisarmos o efeito que a concentração do reagente terá sobre a velocidade, foram realizadas 3 experiências, conforme vocês verão na tabela que vem a seguir. Então, temos ali 3 experiências, a experiência 1, a experiência 2 e a experiência 3. E em cada uma das experiências, a concentração do reagente foi sendo modificada. Portanto, na experiência 1, a concentração era de 0,01 mol por litro. Na experiência 2, duplicamos para 0,02 mol por litro. E na experiência 3, já quadruplicamos para 0,04 mol por litro. E vocês podem ver que em cada momento que modificamos a concentração do reagente, a velocidade também foi sendo modificada. Se compararmos a experiência 1 e 2, concluiremos que quando foi duplicada a concentração do reagente, a velocidade de reação também duplicou, de 0,018 para 0,036. Portanto, a duplicação da concentração provoca a duplicação da velocidade. Se compararmos a experiência 1 com a experiência 3, então vamos ver que quando a concentração foi quadruplicada de 0,01 para 0,04, a velocidade também foi quadruplicada, de 0,018 para 0,072. Portanto, o efeito, o que ocorre com a concentração é o mesmo que ocorre com a velocidade. Ou seja, a duplicação da concentração provoca a duplicação da velocidade. Quadruplicação da concentração provoca a quadruplicação da velocidade. Daí, podemos concluir então que a concentração do reagente, nesse caso é o pentóxido de nitrogênio, é diretamente proporcional à velocidade da reação, ou vice-versa. A velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração. Então, nós podemos expressar essa relação através de uma fórmula matemática que vocês podem ver ali, assinalado com uma cor diferente, não é? Velocidade igual a kappa multiplicado por parênteses reto N2O5, deixar parênteses retos. Lembrem que esses parênteses retos que estão ali representam ou abreviam a palavra concentração. Então, eu posso dizer que a fórmula diz que a velocidade é igual a kappa vezes a concentração do reagente.
Este K, iremos falar dele mais tarde, mas deixo já aqui uma informação, é conhecido como constante de proporcionalidade ou constante de velocidade. E essa fórmula é conhecida como lei cinética. Temos aqui um outro caso, uma reação genérica, não é uma reação real, não é uma reação imaginária, na qual temos três reagentes, A, que reage com B, que reage com C, para formar o produto D. E para fazer o estudo da velocidade dessa reação, supostamente foram realizadas 4 experiências, onde a nossa experiência padrão vai ser a primeira. Portanto, na primeira experiência, nós temos uma concentração igual para todos os reagentes, 1, 1, 1. E a velocidade está ali marcada na tabela. Depois, nas experiências 2, 3 e 4, fomos variando as concentrações de apenas um dos reagentes de cada vez, para ver que efeito tem cada uma delas sobre a velocidade da reação. Então, reparem, por exemplo, na experiência 1 e 2, mexemos na concentração apenas do reagente A B e a C mantiveram-se constantes, e notamos que quando a concentração de A foi duplicada de 1 para 2, a concentração, aliás, a velocidade da reação foi quadruplicada, ou seja, aumentou 4 vezes. Já se compararmos a experiência 1 e 3, aí notaremos que houve mudança apenas na concentração de B. A e C mantiveram-se constantes. Portanto, na experiência 1 e 3, a concentração de B passa de 1 para 2, duplicação. Mas o que acontece na velocidade, experiência 1 e 3, o valor é o mesmo. Ou seja, a mudança no reagente B não altera o valor da velocidade. Se compararmos a experiência 1 e 4, notamos então que houve mudança no reagente C, mantendo-se A e B constantes. Portanto, C foi duplicado de 1 para 2 e notamos que a velocidade também foi duplicada. Daí podemos concluir então que o reagente A e o reagente C são capazes de alterar a velocidade da reação, embora não da mesma maneira, mas o reagente B não tem essa capacidade. Portanto, podemos concluir que a duplicação do reagente A provoca a quadruplicação da velocidade da reação. Ou seja, o reagente duplica, a velocidade quadruplica. Então, nesse caso, vamos dizer que a ordem da reação vai ser igual a 2. Em relação ao reagente B, vimos que quando ele duplica, a velocidade não se altera. Portanto, nesse caso, vamos dizer que a ordem é 0, já que o reagente não teve efeito nenhum sobre a velocidade. Ao passo que no reagente C, notamos que quando o C duplica, a velocidade também duplica. E nesse caso, concluímos que a sua ordem é 1. Esses valores de ordem deverão ser colocados na fórmula matemática em forma de expoente. E a fórmula está ali, que é conhecida como lei cinética ou lei de velocidade. Então, nesse caso, vamos ter V, que é a velocidade, igual a K, que é a tal constante de velocidade ou constante de proporcionalidade, multiplicado pela concentração de A ao quadrado. Portanto, aquele quadrado que está ali, aquele 2 que está em expoente, é a ordem da reação em relação a A, multiplicado pela concentração de C, com expoente 1, embora 1 não se deve escrever, como vocês já aprenderam em matemática. De lembrar que o reagente B não aparece nessa expressão, porque ele não tem efeito nenhum sobre a velocidade das reações. E essa expressão é conhecida então como lei cinética. Notaram então que na lei cinética vão aparecer alguns expoentes. Pode ser 1, 2, 3 ou outros valores. Esses expoentes serão conhecidos, serão chamados de ordens de reação. Portanto, haverá uma ordem de reação em relação a cada um dos reagentes. Mas também haverá uma ordem global da reação, a qual resulta da soma de todos os expoentes. Então, no exemplo anterior, no exemplo daquela reação genérica, nós vimos que para o reagente A, a ordem era igual a 2, para o reagente B, a ordem era igual a 0, e para o reagente C, a ordem era igual a 1. Então, se eu quisesse determinar a ordem global da reação, faríamos 2 de A mais 0 de B mais 1 de C, que nos leva a uma ordem global de 3. E daí concluímos que então a reação é de terceira ordem. Portanto, lembrem-se que este processo baseia-se em dados experimentais. Nós não podemos analisar
a lei cinética, a ordem de reação, sem fazer experiências. Também, já disse-vos há pouco, aquele kappa que aparece na lei cinética é conhecido como constante de velocidade ou também chamada de velocidade específica. Por que se chama de velocidade específica? Porque o seu valor é próprio para cada reação. Ou seja, a constante de velocidade tem um único valor para cada reação, embora esse valor possa ser alterado se alterarmos a temperatura. Aliás, a temperatura é a única grandeza capaz de modificar o valor de kappa. E, se quisermos calcular o valor de kappa, basta-nos pegar na expressão da lei cinética, que é aquela fórmula que vimos anteriormente, e substituir nelas o valor da velocidade e o valor das concentrações de uma determinada experiência, e a partir daí calculamos o valor de kappa. Pois bem, turma, espero que tenham aprendido alguma coisa com esta explicação. O resto é da vossa competência, vocês têm aí os livros e não só, pesquisem, trabalhem e não fiquem preguiçosos. Deixo-vos uma tarefa, façam-na e qualquer dúvida já sabem como fazer para comunicar. Então, até já, até breve.